Sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Bíblia em Podcast. Um episódio muito especial, especialíssimo, muito porque eu tenho um convidado aqui de honra, convidado especial, meu amigo, tenho a honra de podê-lo chamar de amigo pessoal, mas também um grande mestre, um grande professor, instrutor nosso acerca das Sagradas Escrituras, que é ele, Otto Nelson. Seja bem-vindo, Otto. Obrigado. É um prazer muito grande poder estar aqui com meu amigo Jefferson, que conheço ele desde menino, sempre fiel, dedicado, interessadíssimo nas coisas de Deus. E parabenizo ele por esse canal, né, que tem como objetivo levar a verdade, clarear, né, de forma mais condizente, assim, né, a verdade da palavra de Deus, né, de assuntos pertinentes. Hoje estou aqui a convite dele para nós estudarmos um tema muito relevante das Sagradas Escrituras. Isso aí, um tema interessantíssimo, né? E ninguém melhor do que o Otto Nelson para nos esclarecer, trazer clareza acerca deste assunto. Vamos lá então, o assunto de hoje é, como já falamos, sobre o Tribunal de Cristo. Tá? E o Otto, como um grande conhecedor das Escrituras Sagradas e, além de ser conhecedor das Escrituras Sagradas, tem se tornado um especialista em escatologia bíblica, né? Já me trouxe aqui de cara, já me deu aqui uma lição de que não é Tribunal de Cristo, né? Tribunal de Cristo foi acerca da tradução do original para o português, mas tem outra conotação aí, né? Outro significado nos originais que o Otto vai trazer para nós. Então hoje, você se prepare para iniciar uma aula sobre o Tribunal de Cristo. Eu já estou aqui com papel, caneta, porque escatologia, eu tive o prazer de, na UTAD, ter ali uma aula, né, um livro, né, sobre uma matéria sobre escatologia bíblica. Como é muito rápido na aula, não dá para se ater, mas já foi muito esclarecedor, muito lindo. Mas hoje a gente vai poder entrar com um pouco mais de minúcias, com um pouco mais de atenção e calma, né, em determinados assuntos. Então você faça o mesmo, e pegue papel e caneta, que nós vamos começar em uma aula e vamos começar sobre esse assunto palpitante que é Tribunal de Cristo. Otto, o que é o Tribunal de Cristo? Para quem é o Tribunal de Cristo? O que a Bíblia fala sobre isso, né? Direto ou indiretamente? Aonde nós encontramos a Bíblia nos falando desta verdade, podemos dizer assim? Evento, né? Deste evento? Muito bem. Eu sempre tenho como pressuposto de que eu sei pouco e que quem me ouve sabe bastante. Então, nunca entro em terreno nenhum pensando que eu sei tudo ou sei bastante. Né? Sempre tem alguém, muita gente que sabe bastante. Né? Então a gente vai compartilhar. Né? Vamos compartilhar aqui aquilo que a gente aprendeu na Palavra de Deus. Né? Então, eu tenho assim, Jefferson, que na Bíblia, principalmente no Novo Testamento, nós temos três grandes temas. Né? Três grandes temas que acredito eu que envolva todo o Novo Testamento. Aí, essas três ideias permeiam o Novo Testamento todo. Primeiro tema, salvação. Salvação é o tema principal da Bíblia e do Novo Testamento. Segundo tema, serviço. Todo o salvo, ele é salvo para trabalhar. Ele é salvo para servir. O título mais fundamental do cristão é o servo. Ser servo, né? Para servir, né? Até o próprio grande apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, ele diz, né, Paulo, servo de Jesus Cristo. Né? Então, todo salvo, ele entra para o reino para trabalhar, para servir a Cristo, servir no reino dele, né? Os próprios irmãos na fé, né?
Não pode ser inútil. Servir o próximo. Servir o próximo, né? Servir a Deus, servir o próximo. Isso, né? E o tema seguinte, os principais, é recompensa. Recompensa. Salvação, serviço e recompensa. Os três principais assuntos da Bíblia. Da Bíblia. Creio eu, sabe? Do meu ponto de vista, de forma de estudar a Bíblia, né? Principalmente do Novo Testamento, né? E, então o que nós vamos estudar hoje é sobre a recompensa, né? Eu também, agora você me falando, Otto, vai clareando, como você mesmo disse, vai trazendo clareza. Então, o assunto principal da vida é a salvação do homem. E o homem foi salvo para alguma coisa. Não é salvo à toa, né? Salvo para um serviço. E se é salvo para um serviço, tem uma recompensa. Deus é justo, Deus é bom, né? Então, eu acredito que nesses três conceitos, essas três bases são fundamentais da Bíblia. Salvação, serviço e recompensa. Se for salvo, é para um serviço. Para servir. E se servir, terá uma recompensa. E é infeliz o crente que aceita Cristo, né? E não tem essa visão do serviço, né? Serviço. E consequentemente não tem a da recompensa, né? E é consolador, é confortador, sabe? Saber que o dono da seara, né? Ele, além das bênçãos que ele dá para nós na vida, né? Ele tem reservado para nós uma grande recompensa, né? Na eternidade. O próprio apóstolo Paulo, né, os Coríntios, ele diz, né, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Né? Tem muitos textos, né, que apontam para essa verdade. Exato. A recompensa. Né? Se você ler o Novo Testamento, você vai encontrar muitos e muitos textos, né, que apontam para a recompensa. Né? Como, por exemplo, o Apocalipse 22, 12, né? Jesus disse, eis que cedo venho, né? E o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra, né? E outros textos, né? Até achei um texto muito bonito lá do Salmo 62, 12, né? Será que a gente podia ler lá bem rápido? Posso ler. Até lá no Salmo, né? A gente observa que essa verdade é o 62 e 12. Posso ler? O Salmo 62 e 12. Vamos ver que salmo de quem que é? Davi, né? Davi é o salmo de Davi, né? A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra, né? Então é bom que o cristão, assim, ó, ele caminhe com essa convicção, né? Porque eu vejo assim, muitos crentes, eles muito confusos nessa questão aí, né? Muitos se lançam na obra esperando recompensa humana, né? E as recompensas humanas são falhas, né? E muitos se decepcionam, né? Se frustram e param na jornada, né? Porque abandonam, porque eles estavam em busca de uma recompensa terrena, né? Que o homem dá, né? Mas a verdadeira recompensa não é aqui, né? É o que diz Apocalipse 22, 12, né? O meu galardão, a minha recompensa. Está interessante, né? Muito interessante. Isso é confortador, porque na Terra, Jefferson, e quem está nos ouvindo, existe muita injustiça. Né? Sim. Muita injustiça. A vida aqui na Terra é injusta. É injusta, né? E hoje a sorte, né? Digo eu, né? Mas essa é a visão do dono da obra, do chefe da família, né? Que nós vamos ver na Bíblia, né? Que é Jesus, né? Ele preparou, né? Um dia para recompensar cada um, né? Para cobrir qualquer injustiça que porventura alguém, sabe, que houve aqui na Terra, né? Veja só. Interessante, né? Por isso que no Sermão do Monte diz que é bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque serão fartos. Você olha para o apóstolo Paulo, né? O apóstolo Paulo, ele tinha um desprendimento assim tremendo, extraordinário, total, né? E ele não buscava nada humano, né? Glória humana.
elogio humano, ele deixou tudo pro final. Ele sabia, ele teve essa visão. Ele compreendeu, né? Ele compreendeu, né? E essa compreensão eu acredito que todos nós temos que ter, né? E nos lançar na obra. Porque senão vai acontecer isso que tu disse. Nós vamos nos decepcionar, nós vamos parar, nós vamos desistir, porque é injusto. Não, você vê muita injustiça. Né? Às vezes as pessoas nem querem fazer isso. Tipo inconsciente. Inconsciente, né? Não por maldade, Isso, né? Exato. Não por ser maldoso, mas você, às vezes, para ajudar alguém, você deixa um outro. Isso, né? A justiça. As coisas natural da vida vão acontecendo, porque é o fator humano, né? É verdade. Muito interessante. Essa visão que a gente precisa ter, né? Precisa. Agora eu tô falando aí, a gente passa a considerar. Porque se não tiver, é injusto. Humanamente é injusto. Não acho agora nenhuma palavra para dizer não vale a pena servir a Deus humanamente, né? À luz da razão, não vale a pena, né? Se não tiver olhando a recompensa de Cristo, que um dia Jesus vai recompensar as injustiças que houver na terra. Corrigir, né? Vai corrigir. E uma correção que nem se compara a qualquer recompensa terrena. Não tem comparação. Né? Então a gente pode, assim, né, no nosso diálogo aqui, deu para chegar a uma conclusão, primeira mão, né, de que o dono da vinha, né, ele chama, né, mas ele também recompensa. Ele cobra às vezes, né? Se você observar lá nas cartas de Paulo, né, é o melhor de Apocalipse, 7 cartas, né? Sim. Você vai ver Jesus, né? O dono da igreja, né? Ele patrulhando as igrejas, né? Ele estava em todas as igrejas, né? Ele cobrou os erros, cobrou, elogiou, mas também no final o que ele diz, né? O que vencer, eu vou recompensar. Não vai ficar. Não. O que vencer, eu vou. Tem várias recompensas ali, né? Cada carta existe uma recompensa, né? A bondade de Deus, né? Deus não, tipo, olhando assim humanamente, não tinha por que fazer isso, né? Deus não deve nada, nós que devemos. Mas a bondade de Deus é tão grande, é incompreensível, né? Isso que o amor, quando eu vejo pessoas dizerem que o amor de Deus nos constrange, o que eu entendo dessa palavra, nos constrange, é isso. A gente se constrange diante de uma tão grande bondade, benignidade de Deus, face a mérito nosso, né? Ele é disposto a recompensar. E o que eu acho interessante, né, observando, que se você olhar assim, a recompensa do ponto de vista humano, né, uma pessoa que ganha, eu tirei uma conclusão muito, porque eu estudei muitos anos, né? Sim, desde que eu me conheço por gente. E eu estava vendo na TV, né? Notícia, não sei o que foi lá. Uma atriz famosa de Hollywood recebendo um Oscar. Estatueta. Daí chamaram ela lá pra frente, né? Todo mundo aplaudiu, virou premiação máxima do cinema. Premiação máxima, né? Cinema. Ela chegou lá na frente, pegou a estatueta, olhou para aquela estatueta, tá? E eu não digo assim que ela derramou um balde de água fria naquele povo lá, ela derramou um tonel de água fria. Tá? Porque ela decepcionou todo mundo, né? Ela disse assim, pegou na mão, né? Aquela estatueta, e disse assim, olha, eu corri a vida inteira, eu me dediquei a vida toda, eu sacrifiquei a vida toda, né? Família, né? Me sacrifiquei minha saúde em busca disso aqui, ó. E agora, afinal de contas, o que eu vou fazer com isso aqui? Para que me serve isso aqui? Quebrou a expectativa, né? Todo mundo nesse discurso, né? Ficaram todo mundo, né? Impressionado. Ela mostrou ali a desilusão, né? Das coisas humanas. Mas o que eu aprendi ali? Eu aprendi ali que toda a recompensa humana é no final.
É para você não. É depois do desgaste. Quando tu não vai. É depois da canseira, do desgaste, você então recebe a recompensa. Daí ela parece que. Se você for uma medalha, você vai pendurar na parede. O dinheiro você vai gastar, né? E o tribunal de Cristo, essa recompensa de Cristo, ela tem um outro sentido. Porque afinal de contas, Jefferson, nós já estamos no céu. Já fomos arrebatados. Já estamos no céu, já estamos salvos. Para que recompensa? O que mais esperava. Para que essa recompensa? Né? Então dá para entender para usufruir. Que vai ter que isso aí vai ser para a eternidade. Né? Quando a igreja entrar no céu, vai ser o final da carreira terrena. Mas o início da eternidade com Deus. E você vai ser na eternidade aquilo que você construiu aqui. Daí porque tua recompensa. Né? Então dá para deduzir, né? Dá para que seremos na eternidade com Cristo. Né? O Apocalipse fala que nós seremos reis e sacerdotes. Né? A eternidade. E a eternidade não é como eu imaginava como criança, né? Que nós íamos passar a eternidade inteira dizendo santo, 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 santo e não fazendo nada, sentado numa nuvem, tocando harpa. Né? Num oásis, curtindo a eternidade. Não, a eternidade é uma nova vida. Exato. É uma vida. Boa definição. Né? Não corpo físico. Não nesse. Mas com um corpo incorruptível. O mesmo corpo. Mas incorruptível. Sabe? Corpo de glória. Então, nós vamos voltar a viver no Éden. Aquilo que Deus projetou no começo, que foi interrompido pelo pecado, né? O plano de Deus está fazendo uma volta. A salvação é o plano de Deus restaurar novamente. Né? Então, o que nós vamos ser na eternidade depende muito do que fizemos aqui. É verdade, isso aí é uma grande verdade que está exarada nas páginas da Bíblia Sagrada. O tribunal de Cristo faz a gente entender. A recompensa prometida por Cristo faz nos entender isso. Que a eternidade será, nós seremos o resultado da nossa vida e trabalho. Exato. Uma eternidade, não tem mais o que fazer. É interessante, é muito lindo, né? Muito lindo. Esse assunto, né? É como você disse no início, não cortando o teu raciocínio, que a maioria dos cristãos vivem e servem a Deus e vivem a vida cristã, seja ela como for, com uma obscuridade, com uma falta de compreensão disso, do porvir, da eternidade. Né? A impressão que eu tenho, que nos últimos anos, sei lá, últimos 10 anos ou mais aí, mais de 10 anos, analisando assim o pensamento cristão dos nossos pais, né? Dos nossos pais que serviram a Deus em outra época, em outras décadas, eles serviam a Deus com uma expectativa muito grande disso aqui, da eternidade, do porvir. Né? O mundo não era encantador. Era o que eu observava nos meus pais, nas pessoas próximas, mais antigas, né? E hoje nós estamos. O cristão de hoje está secularizado. Ele está encantado com as coisas terrenas e busca a recompensa e as bênçãos de Deus somente para essa vida e parece que se esqueceu da vida eterna, né? A pessoa sem uma orientação, né? Prega-se muito a respeito do que nós... E não é errado, né? Mas ao porvir. Há uma eternidade, né? Pra gente encarar, é uma vida. Tu falou dos nossos pais, no ano passado, né? Se você estudar história, né? História da igreja, você vai ver a história, você estudou os mártires. Sim. Né? A abnegação daquelas pessoas, né? Eles se doavam, eles se deixavam ser queimados. Né? Nada mais aqui tinha. Eles queriam o céu. Queriam o céu e queriam a eternidade. Né? É porque eles viram que muitos não veem, né? Eles viram isso aqui. Isso aqui que nós estamos estudando. A recompensa. O apóstolo Paulo, né?
que o homem que Deus chamou para pôr o fundamento doutrinário da igreja, Sim, né? sim. Foi Paulo, o apóstolo Paulo. Nós não teríamos luz a isso se não fosse o apóstolo Paulo. Não fosse revelado a ele, né? Poucos outros apóstolos e poucos outros escritores, muito pouco se fala da vida, a vida após a morte, como a gente costuma dizer, né? Dos salvos, né? E dos não salvos também, das recompensas. Eu até onde o que eu pouco conheço disso aí é o apóstolo Paulo trazendo a nossa... A doutrina, como nós podemos até de repente entrar agora já, né? A doutrina do Tribunal de Cristo, né? Vimos aqui até então que realmente existe, né? Uma recompensa para cada um, né? E o apóstolo Paulo, que ele fala em 1 Coríntios, né? É o 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10, né? Ele diz lá, né? Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? Segundo os teólogos, né, veteranos, como por exemplo o saudoso pastor Antônio Gilberto, né, Tribunal de Cristo está na língua portuguesa, né, mas no original está bema. Né? O que quer dizer bema? Bema é uma linguagem muito usada na antiga Grécia. Né? Era uma plataforma elevada, né, onde os atletas recebiam a premiação, né? As corridas, né? Eles vinham naquele passo ali, mais elevado, né? Que seria hoje o pódio, né? Hoje, né? E ali eles recebiam a recompensa. E o Paulo diz a mesma coisa, usa essa linguagem para dizer que, né, todos nós vamos comparecer perante o bema, né? Para receber a recompensa segundo a nossa obra, né? E então a gente entende assim que esse evento ele se dará logo após o arrebatamento da igreja. Né? Essa seria a minha pergunta. Quando isso vai, né? Isso. Ele dá bem para assim, uma visão geral da escatologia. Isso é uma interpretação dispensacionalista, claro, né? Sim. Futurista. Pré-tribulacionista. Pré-tribulacionista, né? E dá para entender perfeitamente que vai ser logo após o arrebatamento da igreja, né? Porque a chegada da igreja no céu, né? A primeira coisa que a gente vai passar vai receber a recompensa, né? Então o evento, também não quero que tu perca aí, mas só para mim, que eu estou aprendendo aqui também para o pessoal que está em casa, a sequência do evento, o arrebatamento da igreja, segundo, né, a Bíblia nos aponta, imediatamente após o arrebatamento da igreja, esse evento da recompensa. Né? Então, lá, né, nesse tribunal, né, cada crente, lá não vai haver assim, julgamento de condenação, né? Sim. Por isso que a gente não pode assim, fazer muita confusão com o tribunal, né? Sim. O tribunal geralmente se condena e se absolve. Né? Nos dá essa impressão tribunal. Né? E lá é o lugar de receber a recompensa de forma pacífica. Né? Lá o juiz não vai cobrar porque você não fez. Né? Não vai ter aquela severidade. Né? Não vai ser uma coisa muito pacífica e no clima de maior glória possível. Como é um pódio. Exato. Né? Como é a Fórmula 1 quando termina a corrida, é aquele momento. Exato. Com certeza os anjos estarão lá aplaudindo, né? Uns aplaudindo os outros. Né? Verdade. E daí cada pessoa vai receber conforme o seu trabalho aqui. É por isso que o juiz vai ser justo. Né? Sim. Conforme tua obra. Tu leva junto. Né? O que tu fez. Segundo o que tiver feito. Por meio do corpo. Né? Então aqui a gente aprende bastante coisa, né? Que deve ser feito em vida. Né? Por meio do nosso corpo. Em vida. Né? Em vida. Depois de morto. Né? Incerto. Então
quando você parte daqui, o que você fez está separadinho, né? Lá em Apocalipse fala, 14, se não me engano, né? Que bem-aventurado dos mortos, que desejar dorme no Senhor para que descanse das suas atividades, né? E suas obras o sigam, acompanhem, né? Então, lá não vai ter decepção, né? Porque se você estudar assim Apocalipse, né? Apocalipse, ali, versículo 19 do primeiro capítulo, tem as 3 divisões do livro, né? Né? Escreve o que tem visto, o que viste, o que é e o que vai ser. Né? E no capítulo 4 e 5, o que o João viu lá no céu? Um trono, né? O cordeiro, né? E o livro, né? O que ele viu ao redor do trono? Ele viu 24 tronos. Né? Que trono é esse, né? Que tem 24 tronos ao redor, em volta. Né? Ali é o cordeiro, é Cristo, né? Que vai julgar as nações. Então, numa das cartas diz, né? Quem vencer vai julgar as nações comigo com vara de ferro. Ao que vencer, vai ter que se assentará comigo no meu trono. Exato. Né? Vai julgar junto. A linguagem é essa, né? Vai julgar junto. Quem são os 24 anciãos? É a igreja, né? Tanto a igreja do Velho Testamento quanto do Novo Testamento, né? A igreja de todas as eras. Arrebatada. Vê que nós já passou pela fé. Isso, desde Abel para cá, né? Que ressuscitaram na primeira ressurreição, né? E fizeram parte da igreja. Por que eles estão lá com coroas na cabeça, né? Quer dizer, já passaram pelo tribunal de Cristo, foram coroados, né? Receberam a recompensa, agora estão aptas para estar com Cristo onde eles estiverem. E o primeiro passo vai ser se assentar com Cristo no trono dele, promessa dele, para serem assistentes dos juízos aqui na terra. E aí vão julgar as nações. As nações. Ali vem ali a grande tribulação, né? As pragas, os 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, né? Vai ficar junto com Cristo, né?